E mais uma noite eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus amigos, falta pouco para chegarmos à conclusão dessa semana de oração e junto com a Isabel eu quero também aqui agradecer pelo esforço e o empenho de cada um de vocês que com paciência estiveram aqui em cada noite e que eu os espero ainda amanhã e também no sábado de manhã, quando estaremos aqui, com a permissão do nosso Deus, para concluirmos essa semana. Bom, o tema dessa noite é um pouco diferente daqueles assuntos que nós temos estudado ao longo da semana, porque se bem é certo que ele não lida de maneira direta com a temática dessa semana de oração, que é ser cristão numa era não cristã, mas indiretamente ele acaba afetando uma perspectiva que nós temos escatológica sobre o tempo do fim. Ontem eu concluí o tema dizendo a vocês que há um grupo de pessoas em nosso meio que estão questionando e muitos deles até criticando o ponto de vista da igreja, a interpretação profética do capítulo 13, especificamente sobre a marca da besta e o selo de Deus. E são grupos como aqueles que apresentamos para vocês ontem à noite. Pessoas que querem subverter os princípios da igreja, a visão da igreja, visão profética, os valores e até mesmo algumas doutrinas da igreja, e por essa razão entendo eu que seja importante falarmos sobre esse assunto, cujo tema é a lei dominical. É uma falácia? É uma pergunta que procuraremos responder aqui nessa noite. Então, antes de nós abrirmos a palavra para darmos início ao tema, quero convidar você a ficar em pé mais uma vez para nós orarmos e falarmos com o nosso Deus. Oremos então. Querido Pai, obrigado. Estamos aqui na casa do Senhor mais uma noite para estudar a Tua Palavra, compreender um pouco neste momento acerca da perspectiva profética, da visão profética, daquilo que nós temos pregado e esperado também que se cumpra no tempo do fim, ou seja, nos dias que vivemos, talvez dentro em breve, não sabemos o momento exato, mas quando nós olhamos ao nosso redor, a impressão que temos é que estamos nas iminências de grandes acontecimentos, como diz a mensageira do Senhor. Pai, mas embora a Tua igreja esteja pregando essa mensagem durante tanto tempo, nós hoje passamos por circunstâncias conturbadas, onde os princípios da nossa fé, onde a nossa visão profética do mundo estão sendo atacados, questionados, e a verdade é que isso não é mal, porque foi justamente nos momentos de ataque contra a Tua igreja, foram nessas ocasiões que ela se fortaleceu, que ela se estruturou ainda melhor e que ela avançou e progrediu pela fé em Cristo Jesus. E aqui estamos nós vamos abrir a Tua Palavra, no desejo de estudá-la e compreender um pouco melhor acerca desse tema que é a lei dominical, a marca da besta, o selo de Deus, e como nós podemos olhar para as circunstâncias do nosso mundo e ainda continuar tendo a certeza de que a visão profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está profundamente embasada na Palavra de Deus. Por isso eu peço a Tua bênção, a Tua orientação, que o Senhor me capacite com a didática necessária, mas acima de tudo, com o poder do Espírito Santo. E eu oro pedindo perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós vamos começar então esse tema usando uma história do Antigo Testamento que, em meu ponto de vista, ela serve como base, como referência para a visão profética que nós temos do grande conflito no tempo do fim. E essa história se passa mais ou menos no ano de 592 a.C. Está registrada no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, quando Deus, descendo do céu em sua teofania, e manifestando a sua glória no meio do seu povo, determina a execução de um julgamento sobre Jerusalém e o povo de Israel.
Faltavam apenas 6 anos para que Nabucodonosor definitivamente destruísse a cidade de Jerusalém, o templo, e acabasse completamente com aquela cidade. Você sabe que pela história, eu já contei parte dela aqui para vocês, a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém aconteceu no ano 605, a segunda em 597 e a terceira em 586. Portanto, o livro de Ezequiel está no meio dessa confusão da cidade de Jerusalém. O ano de 592 é quando nós começamos ali mais ou menos o livro. E nessa época o povo de Israel, o povo de Deus, ou melhor dizendo, o reino de Judá, vivia uma apostasia terrível, profunda, onde o povo de Deus estava entregue principalmente ao pecado da idolatria. Esse era o pecado mais terrível praticado pelo povo. E Deus então decide julgar a cidade de Jerusalém. Julgar no sentido de enviar um juízo sobre a cidade, um juízo definitivo sobre ela. Só que no capítulo 8, antes de que o seu juízo seja executado, nós encontramos ali aquilo que alguns teólogos, alguns estudiosos chamam de o capítulo das abominações. Deus vai agora justificar para o profeta Ezequiel um motivo pelo qual ele estava irado com a cidade de Jerusalém. E ele começa a descrever paulatinamente abominação traz a abominação que era praticada nesta cidade. E eu tenho a impressão que Ezequiel, embora um servo de Deus, não fazia ideia do que acontecia ali. Por essa razão eu concluo que Deus pega Ezequiel pelo cabelo, o que me leva a entender que realmente Ezequiel não tinha ideia do que se passava, e Deus ordena a Ezequiel que abra um buraco na parede do templo. E Ezequiel entra dentro do templo e começa a ver coisas terríveis que eram praticadas pelos filhos de Deus. E à medida que Ezequiel vai se espantando com o que ele vê, Deus vai dizendo: Ezequiel, você não tem ideia, em outras palavras, eu te mostrarei ainda abominações piores do que aquelas que você está vendo nesse momento. E assim o capítulo vai numa crescente, até que chega ao final do capítulo, que é o versículo 16, e Deus agora vai mostrar aquela que conclui ser a abominação mais terrível, porque é a que enche a taça da ira de Deus. Como eu disse, nós vamos no capítulo em uma crescente, até que chegamos no final do capítulo e Deus mostra a última e talvez mais terrível abominação praticada pelo povo. E eu preciso que você acompanhe comigo aí agora a leitura em Ezequiel 8, versículo 16, onde o texto diz assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol virados para o leste. Quando a Bíblia diz que este grupo de líderes de Jerusalém estavam de costas para o templo, adorando o sol, lembre-se que dentro do lugar santíssimo no templo estava a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança estava a Shekinah. E o que era a Shekinah? A presença de quem? De Deus. Quando a Bíblia diz que esse grupo aqui estava voltado para o sol, dirigido ao sol, em veneração, adoração e de costas para o santuário, creio que a intenção de Deus é mostrar que eles estavam desprezando Deus, ignorando Deus, e também dentro da Arca da Aliança nós sabemos que ali estavam as tábuas da lei de Deus. Então, enquanto eles desprezavam as tábuas, os mandamentos de Deus, por outro lado, eles estavam venerando o sol, cultuando o sol, adorando o sol. E isto foi o pecado culminante que resultou na ira de Deus
sobre Jerusalém. Só que eu preciso levantar aqui uma pergunta. Será que todos os filhos de Deus que viviam em Jerusalém eram favoráveis a estas abominações registradas no capítulo de Ezequiel, o capítulo 8, melhor dizendo? Sim ou não? Você acha que toda a cidade de Jerusalém estavam inseridas nessa apostasia, de tal maneira que não havia nenhum servo fiel em Jerusalém? Sim ou não? Não. Deus nunca permitiu ao longo da história da igreja que a apostasia chegasse a um grau tão grande, tão terrível, cuja igreja perdesse a sua fidelidade por completo. Deus sempre preservou aquilo que nós chamamos, e aliás, a igreja adventista do sétimo dia é aquela que hoje possui um melhor desenvolvimento teológico sobre o remanescente. A teologia do remanescente, não há assim mais ninguém que tenha uma visão tão bíblica como a igreja adventista do sétimo dia. Então Deus, ao longo da história, Ele nunca permitiu, e na Bíblia nós temos 3 remanescentes, que é o remanescente histórico, o remanescente fiel e o remanescente escatológico. Deus nunca permitiu que a apostasia chegasse a um grau tão completo e amplo que não sobrasse pelo menos um remanescente fiel. Então Deus tinha um remanescente fiel em Jerusalém. Tanto tinha um remanescente fiel ali, e agora vá comigo ao capítulo 9 de Ezequiel, versículos 1 até o 4, onde Deus vai dizer, ou melhor, Ezequiel vai dizer: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Então agora a Shekinah, a própria presença visível de Deus no santuário, se levanta da Arca da Aliança, ela se retira do templo e ela vai até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Então veja que cenário interessante nós temos aqui. Um grupo que está em idolatria, em rebelião declarada contra Deus, dando as costas para a presença de Deus, as costas para a lei de Deus, enquanto veneram o sol, cultuam o sol e adoram o sol. E por essa razão, Deus diz que Ele vai executar um juízo sobre a cidade de Jerusalém, usando Nabucodonosor e a Babilônia. Mas, por um lado oposto, nós temos um outro grupo, que é um grupo de filhos de Deus, zelosos, comprometidos, que suspiram e gemem, que clamam ao Senhor por misericórdia por tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E seguramente um desses filhos era Ezequiel. E a estes, Deus disse que colocaria algo sobre eles, que a Bíblia chama de sinal. Então nós temos 2 grupos agora claramente definidos ali, um povo rebelde e um remanescente fiel, de tal maneira que o remanescente fiel não adorava o Deus Sol. Em seguida, quando você avança no capítulo, Deus ele sai do santuário. A glória dele sai do santuário, como que antecipando o que Jesus faria ao vir ao planeta Terra em Jerusalém, quando ele sai do templo definitivamente pela última vez, e ele chega a dizer: eis que a vossa casa vos ficará o quê? Deserta. Então Jesus ali estava se ausentando do templo para nunca mais voltar, demonstrando que o destino da cidade de Jerusalém havia sido selado. Lembre-se, Deus não rejeitou o judeu como povo, ou melhor, como indivíduos, mas eles foram, entre aspas, rejeitados como nação para pregarem o evangelho ao mundo. E aqui Deus antecipa essa cena ao fazer com que a sua glória, que é a sua própria presença, saia do templo, e no capítulo 11, versículo 22 até o 23, quando a obra do selamento é concluída, a glória de Deus se retira e o juízo vem sobre a cidade. Então olha a cena de novo. Nós temos aqui um grupo de rebeldes que adoram o sol
de costas para a lei de Deus, e um outro grupo de servos fiéis, zelosos, comprometidos com a lei, que suspiram e gemem. Não criticam, como muitos fazem. Suspiram e gemem. Intercedem pelo povo. E a estes Deus colocaria um sinal para distinguir esse povo do restante dos rebeldes de Jerusalém. Mas isso me leva a uma outra pergunta. Que sinal foi esse? Que marca foi essa que iria distinguir o remanescente fiel dos rebeldes adoradores do sol em Jerusalém? Você sabe que marca era essa? Ninguém tem ideia? Você sabe. O problema é que muitas vezes você usa esse texto fora do seu contexto para explicar a questão do sábado nos últimos dias. Mas dentro do seu contexto, o sinal que Deus, com o qual Deus marcou o seu povo em Jerusalém, foi que sinal? O sábado. Está lá no capítulo 20, vá comigo, você conhece a passagem. Está lá no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, e depois o versículo 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de quê? Sinal, nós conhecemos bem essa passagem, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isso é tão importante que Deus vai repetir essa verdade no versículo 20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, qual era o sinal com o qual Deus marcaria os seus filhos, o remanescente fiel, na cidade de Jerusalém? Que sinal era esse? O sábado. E faz todo sentido, porque a Bíblia ainda vai mostrar em um outro momento, e você vai acompanhar aí comigo a leitura, dizendo que a razão pela qual Jerusalém foi destruída, pela qual Deus permitiu que um juízo viesse sobre a cidade, de todos os pecados cometidos, sabe qual foi o pior? Eu falei que era a idolatria, porque óbvio, o povo estava de costas para a lei de Deus, adorando ao sol. Mas dentro do pecado da idolatria, que é a adoração ao sol ali no caso, o povo de Deus, quando estava de costas para a lei, eles estavam de costas para um dos mandamentos, principalmente falando. Sabe que mandamento era? O sábado. De tal maneira que a Bíblia diz que Deus incendiou a cidade de Jerusalém, porque o povo transgredia o sábado do quarto mandamento. Sabia disso? Vá comigo ao livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos 24 e 25, e depois nós leremos o 27. Diz assim a passagem: se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, aqui o povo estava trabalhando no sábado. Então porém o quê? Então porém o quê, diz o texto? Eu acho que, vá ao versículo 27, deve ser o versículo 27. 25, 24 e 25 e também o 27. Aí Deus vai dizer que ele colocaria fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então o cenário que nós temos aqui no livro de Ezequiel, ele é praticamente uma reprodução do cenário que teremos no tempo do fim. Você tem um grupo de pessoas que estão de costas para a lei de Deus, ignorando a lei de Deus, desprezando a lei de Deus, enquanto por outro lado adoram o sol. E nós sabemos que domingo nada mais é do que o Sunday, ou em alemão também, né, o dia do sol. Só que no meio desse contexto de apostasia da igreja cristã, Deus tem um remanescente fiel. E sobre este remanescente fiel, a Bíblia diz que nos últimos dias, esse remanescente que foi preservado por ele, Deus os marcaria com o seu selo. E qual é o selo de Deus que nós temos ensinado no tempo do fim? Qual é? O sábado. E é pelo mesmo motivo da rebeldia contra a lei de Deus que o Senhor permitirá que esse mundo ele seja alvo da sua ira, que na realidade ele se retirará, a sua glória mais uma vez se retirará agora não só da igreja cristã,
mas do próprio mundo, e este mundo ficará entregue às coisas mais terríveis e atrozes que o diabo poderia cometer. Só que em meio ao caos do mundo, Deus permitirá que a sua igreja seja assolada, sim ou não? Não, porque o seu remanescente fiel será marcado com um selo, de tal maneira que em Jerusalém, todos aqueles que foram marcados com o sinal do sábado, ninguém morreu com a invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Deus os protegeu, o seu remanescente fiel. Bom, com esse cenário em mente, que como eu disse, é uma prévia do tempo do fim, para quem já leu os últimos capítulos do livro O Grande Conflito, isso que acabamos de ver aqui no livro de Ezequiel, cumpre exatamente, ou melhor, o que nós veremos no tempo do fim, cumprirá exatamente o que diz Salomão, que o mundo é um mundo cíclico, que não há nada novo debaixo do sol, porque o ser humano, embora vivamos em distintas gerações e eras diferentes, a nossa natureza é a mesma, e a nossa tendência é sempre cometer os mesmos pecados, com uma roupagem diferente apenas, mas a essência é a mesma. Então nós temos em Ezequiel uma antevisão do tempo do fim, daquilo que acontecerá no tempo do fim. E esse é exatamente o cenário profético que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem ensinado há tantos anos. Eu diria há mais de 160, 150 anos mais ou menos, baseado no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E é curioso porque quando a pandemia veio no ano de 2020, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente lá no Brasil, nós vimos isso de uma maneira muito intensa. Aconteceu um reavivamento de estudos de profecias como nós não víamos nos últimos anos. Para vocês terem ideia, um dos púlpitos que mais resplandeceu na época da pandemia lá no Brasil foi o púlpito do UNASP, que é uma das nossas universidades lá, são 3 campos, um deles cresceu de maneira avassaladora. De tal forma que a minha esposa e eu, na época ela ainda cuidando, fazendo quimioterapia, a gente evitava, muitas igrejas fecharam lá também, então a gente assistia os cultos pela internet. E havia sábados que nós olhávamos e tinha mais de 30 mil aparelhos conectados assistindo o culto do UNASP ao mesmo tempo. Isso é um estádio de futebol inteiro acompanhando uma pregação. Porque em cada aparelho conectado você tem ali pelo menos umas 2 pessoas em média, 2 ou 3 pessoas. E o que se pregava ali? Profecias, vigílias proféticas. Pastores eram convidados de todos os lados. Mulheres pregadoras como a Darleide Alves, por exemplo, esteve lá apresentando também conteúdos proféticos. E as pessoas ficavam horas e horas e horas, eram 4, 5, 6 horas ouvindo esses conteúdos. Então houve um reavivamento do estudo das profecias como a gente não via há muito tempo. Só que por outro lado teve um outro grupo de pessoas que, influenciados por alguns até teólogos da igreja, que discordam da visão da igreja sobre Apocalipse 13, aliás tem um muito conhecido, não vou citar o nome aqui por questão de ética e não há problema nenhum. Só que é necessário dizer que esta não é a visão da igreja. Mas influenciado por este teólogo, um grupo lá no Brasil começou a divulgar uma visão diferente sobre o tempo do fim, distinta da visão da igreja, especialmente sobre a lei dominical. E eu sei que essa visão, ela tem influência também de pregadores daqui do vosso continente, mas principalmente dos Estados Unidos da América. E nós lá absorvemos muito do que se produz também aqui nos Estados Unidos. Então essas influências começaram a chegar no meu país e eu tenho dito por lá, por onde passo e prego, que nós estamos começando a sentir os primeiros ventos de uma tempestade terrível que provavelmente esteja se aproximando. No contexto adventista, então, alguns estão negando essa possibilidade do cumprimento de um decreto dominical. Os argumentos que se usam geralmente é que falta embasamento bíblico. Outros vão dizer que Ellen White estava condicionada às circunstâncias da sua época, porque na época dela havia algo que eles chamavam de Blue Laws,
que eram leis dominicais. Estes vão dizer que, influenciada por estas circunstâncias da sua cultura, da sua nação, naquele contexto, Ellen White interpretou o Apocalipse dessa forma, de tal maneira que o decreto dominical não é uma profecia apocalíptica, mas uma profecia clássica, e que, portanto, ela é uma profecia condicional, e não uma profecia absoluta, digamos assim. Outros ainda vão dizer que o mundo moderno, o seu mundo, os dias de hoje, nesta geração, não cabe em absoluto enxergar uma visão escatológica como aquela que nós temos pregado em Apocalipse 13. Seria irracional dizer que hoje, por exemplo, pessoas seriam proibidas de comprar e vender. Onde estão, dizem alguns, os direitos humanos? Eu me lembro que a minha cunhada, a esposa do meu cunhado, quando se converteu, ela é advogada, e uma das coisas que ela questionava nos primeiros estudos bíblicos que demos a ela, sobre o tempo do fim, foi justamente esse tópico. Olha, é difícil acreditar que isso vai acontecer. É um cenário praticamente hollywoodiano. Dizer que pessoas terão seus bens espoliados, que nós seremos privados de direitos fundamentais, nessa geração é um absurdo acreditar nisso tudo. Bom, eu me antecipo aqui dizendo a vocês que quem tiver curiosidade, um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos da América, deu uma resposta a esses movimentos e a essa visão teológica que nós temos distinta da Igreja. E esse órgão é o Instituto Bíblico de Pesquisa, onde eles publicaram um artigo com o título Respostas a perguntas sobre a marca da besta e os eventos finais. Esse artigo foi publicado no dia 25 de junho, e agora me desculpe, eu só não lembro se foi 2021 ou 2020. Mas se você pesquisá-lo na internet, você consegue encontrá-lo. Então a primeira pergunta que eu proponho buscarmos responder aqui nesse encontro é a seguinte: como pode a marca da besta envolver uma lei dominical? Há fundamentação bíblica para isso? E aí me desculpe, eu não tenho tempo aqui para dar um estudo completo para vocês sobre esse tema, e eu acredito que essa igreja aqui é muito abençoada por pessoas capazes, e até muito mais capazes do que eu, e talvez vocês já tenham até estudado profundamente sobre esse assunto. Eu vou ser um pouquinho superficial, porque eu preciso resumir aqui, porque nós vamos entrar em algumas áreas diferentes. Nós vamos primeiro na área bíblica, e depois nós vamos na área contextual contemporânea, para ver se cabe ainda, pelas circunstâncias do mundo atual, uma concepção da lei dominical e do tempo do fim nos nossos dias. Então, primeiro na Bíblia, há esse entendimento, existe alguma forma de, pela Bíblia, e exclusivamente por ela, eu dizer que faz sentido o grande conflito no tempo do fim envolver um decreto ou uma lei dominical? Bom, a interpretação da igreja não está pautada em textos isolados, e nós já falamos sobre isso, porque a nossa visão é uma visão historicista. Então a visão historicista é aquela que interpreta as profecias começando no tempo do profeta, e ela vai avançando paulatinamente até que nós chegamos na volta de Jesus. Então nós temos uma visão sistemática das profecias que vai avançando com o passar do tempo, e para isso nós começamos em Apocalipse 13, perdão. Você conhece a profecia, você sabe que ali tem duas bestas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra, a imagem da besta, a marca da besta e etc. Só que quando você inicia o estudo de Apocalipse 13, eu vejo ali quase que um Deus que grita aos seus ouvidos dizendo assim: não se atreva a estudar o capítulo 13 sem antes dar alguns passos para trás e estudar o capítulo 7 de Daniel. Porque a besta que sobe do mar, no capítulo 13, ela tem características que chamam a atenção. Ela tem uma boca como, eu não lembro agora exatamente tudo o que está ali, mas é o corpo de leopardo. Eu não sei se é a boca como de leão, as patas de urso, não lembro bem. Mas os três animais estão presentes ali. E justamente esses três animais são aqueles que estão lá no capítulo 7 de Daniel. De tal maneira que é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, você só vai entender o capítulo 13 aqui do Apocalipse
se você estudar primeiro o que acontece lá em Daniel capítulo 7. E nós conhecemos as profecias, os 4 animais representam 4 reinos, aí vem o chifre pequeno, que é o papado medieval, e a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 25, qual é o grande problema do papado medieval. Que problema é? A mudança do quê? Dos tempos e da lei. Então eu já tenho pelo menos uma conclusão ali clara, cristalina diante dos meus olhos. Um problema central do chifre pequeno contra o povo de Deus envolve uma mudança dos tempos e da lei, de tal maneira que não adianta alguns dizerem que essa mudança se cumpre no mandamento das imagens de escultura, porque este mandamento no catecismo católico não foi mudado, ele foi retirado. E o que a profecia diz é de um mandamento que seria mudado, e que além de ser mudado, ele envolve tempo. E o único mandamento das Escrituras que envolve tempo e que foi mudado pelo papado medieval foi o mandamento do quê? Do sábado. Então nós temos claro ali no capítulo 7 um poder medieval que coage, que persegue, que blasfema e que acima de tudo muda o mandamento do sábado de tal maneira que ele vai tocar num ponto crucial da relação da igreja para com Deus, que é o tema da adoração. Não se engane, o grande conflito entre o bem e o mal no tempo do fim não é entre crentes e ateus. De acordo com a Bíblia, a batalha entre o bem e o mal no tempo do fim é uma batalha na área do quê? Da adoração. São verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Não se deixe iludir, foi um dos primeiros assuntos que falamos aqui nessa semana, pensando que porque o ateísmo e o secularismo está crescendo hoje, que as pessoas perderam a sua inclinação à religião. Não. O grande conflito entre o bem e o mal no tempo do fim é na área da adoração. E o mandamento de Deus está no âmago dessa batalha. Eu acho que a maioria aqui não vai lembrar. Mas um dos temas que eu preguei quase no finalzinho da semana de oração que fizemos aqui em 2019 foi o tema do Armagedon. E vocês lembram que naquela ocasião nós estudamos aqui, dizendo que a palavra Armagedon significa monte de Meguido. E que o único monte de expressão que está presente dentro do vale de Meguido, e que é uma representação da batalha do Armagedon no tempo do fim, lembra que monte que é? Lembra? Carmelo. E quando você estuda a problemática do Monte Carmelo, e a partir dela você compreende um pouco a batalha entre o bem e o mal no fim dos tempos, não há outra conclusão. Se você ler 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias vai dizer, quando Acabe chega para ele e diz assim, és tu, ó perturbador de Israel? A resposta de Elias, ela é central. E ele diz assim, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e adoraste os Baalins. Então a lei de Deus está no centro da batalha do Carmelo, de tal forma que a batalha no tempo do fim do Armagedon, que é a batalha macrocósmica, dessa guerra microcósmica do Carmelo, a conclusão que chegamos é que a lei de Deus está no âmago dela, e que a adoração é o ponto central da batalha. Então, quando nós falamos do grande conflito, envolve a lei de Deus, o mandamento do sábado e o tema da adoração. Bom, aí vamos ao Apocalipse, saímos de Daniel 7, nós vamos ao Apocalipse, e nós enxergamos ali, novamente, que a questão da lei de Deus, ela está no centro da batalha. Nós temos no capítulo 12, versículo 17, o dragão, que com todo o seu ódio, sua fúria, seu desejo ardente de destruir a igreja, ele dirige os seus ataques mais cruéis contra um povo chamado de remanescente. E ao descrever as características principais desse povo chamado remanescente, a Bíblia diz que eles fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Será que é tudo por acaso? Será que é tudo casualidade? Não. A Bíblia mostra claramente, que a lei está no centro da batalha entre o bem e o mal. Aí nós temos no capítulo 13 o surgimento de 2 inimigos do povo de Deus. No capítulo 12, o dragão.
No capítulo 13, a besta e o falso profeta, que é a mesma besta que sobe da terra e a imagem da besta, é a mesma coisa. É a trindade satânica, que reproduzem pelo seu comportamento no fim dos tempos, quem é o Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo. Se você estuda Apocalipse 13 com calma, você verá ali que os atos do dragão são os mesmos atos do Pai, Deus Pai. Os atos do falso profeta são os mesmos atos de Deus o Filho. E as ações da besta que sobe da terra são as mesmas ações do Espírito Santo. É uma falsificação da Trindade Celestial. Eles surgem, a palavra adoração aparece 4 vezes no capítulo 13, só no capítulo 13. Vai dizer que o povo vai adorar a besta, vai se maravilhar por causa dos milagres que a besta fará, que adorarão o dragão porque deu autoridade à besta, que adorarão a marca da besta, que adorarão a besta que sobe da terra. Ou seja, a adoração está no centro do Apocalipse. Novamente, a lei de Deus, o tema da adoração aparecendo, e aí quando a trindade satânica surge para combater o povo de Deus, no capítulo 14, Deus levanta quantos anjos? 3 anjos. 3 anjos para combater a trindade satânica. E quando os 3 anjos terminam a sua missão, no versículo 12, um texto que você conhece muito bem, qual é o âmago da mensagem dos 3 anjos? O que diz lá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Ah não, eu acho que é tudo por acaso, que a lei de Deus aparece no cenário do tempo do fim. Não, ela está no centro da batalha. Tá, mas como você me prova agora que o sábado é a problemática da lei de Deus no Apocalipse? Eu quero que você me prove no Apocalipse. Tem várias formas, eu só vou mostrar uma para você. Porque a primeira mensagem angélica, ela dá ênfase no tema do sábado. Quando ela conclui o texto dizendo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como que termina o 4º mandamento? Você lembra? Em Êxodo capítulo 20, no versículo 11, você lembra como termina o 4º mandamento? Deus diz lá que nós devemos guardar o sábado, e nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva devem trabalhar nos outros 6 dias da semana e etc. Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não é uma repetição que João fez aí no Apocalipse, do 4º mandamento? Sem dúvidas a intenção de João foi mostrar que no tempo do fim, as 3 mensagens angélicas, a primeira delas principalmente, no centro dessa mensagem está o tema da adoração, e quando você prega sobre o tema da adoração, é necessário que você coloque no centro desse tema, no tempo do fim, o assunto do sábado, porque este será o conflito. Eu fiz um resumo aqui, passamos rapidamente, daria para a gente estudar, sem exagero, 1 semana esses assuntos que nós tratamos aqui agora. Vamos à segunda questão, e aqui nós vamos passar por algumas situações ao nosso redor. Eu apenas esqueci de dizer, aqui está no comentário bíblico adventista do 7º dia, falando sobre Apocalipse 13, eu quero ler para vocês a visão da igreja. Então, o que eu creio, o que eu acabei de mostrar para vocês é a visão da igreja, oficial desta igreja. Os eruditos adventistas entendem que esta não é uma marca literal, a marca da besta. Em vez disso, consiste em um sinal de aliança que identifica o portador como alguém leal ao poder representado pela besta. A controvérsia nessa época girará em torno da lei de Deus, sobretudo do 4º mandamento. Logo, a observância ao domingo será o sinal, mas isso só ocorrerá quando o poder da besta for reavivado e a observância do domingo no lugar do sábado se tornar uma lei. Então é o que a igreja ensina. Aí no capítulo 13 nós temos lá a marca da besta, e a igreja entende que haverá uma lei de obrigação, obrigando, melhor dizendo, uma lei de observância mundial da necessidade de você guardar o domingo, descansar nesse dia. E ainda chegará um momento onde seremos obrigados a trabalhar no sábado. Não é só descansar no domingo, mas haverá uma obrigação de se trabalhar no sábado também. Bom, fechamos essa parte do tema e vamos à seguinte. Será que avaliando o cenário atual, ainda cabe eu acreditar numa profecia como essa? Ou será que parece mais um filme de Hollywood, acreditar nisso tudo? Vamos lá.
O que para muitas pessoas parece utopia, já há algum tempo vem ganhando contornos assim bastante interessantes, tá? É só você estar atento ao que tem acontecido. Por exemplo, no ano de 1988, um dos papas mais importantes para a Igreja Católica, que foi o Papa João Paulo II, foi aquele que conseguiu implementar na prática as ideias do Concílio Vaticano II, que aconteceram entre 62 e 65, porque a partir dali a Igreja Católica quebraria um paradigma medieval de que a Igreja é absoluta, que ela é a mãe de todas as outras igrejas, etc. Então eles mudariam as suas estratégias para alcançarem novamente a influência que tinham na Idade Média, e o Papa João Paulo II, durante os seus 26 anos de pontificado, fez isso muito bem. E em uma carta encíclica escrita por ele, que é a Carta Apostólica Dies Domini, ou Dia de Domingo, ou Dia do Senhor, como eles chamam, vejam o que ele sugere nessa carta, 1988. É natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Então ele não está falando ali apenas de questões religiosas. De alguma maneira ele está promovendo ou incentivando que haja legislações civis promotoras da santificação do domingo. Diz ele que os cristãos têm a obrigação de consciência de organizar o descanso dominical de forma que lhes seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos e negócios incompatíveis com a santificação do dia do Senhor. Então essa ainda é a mentalidade romanista, é a mentalidade majoritária dos protestantes, eu vou provar isso para vocês aqui hoje, e eu quero mostrar algumas evidências do que tem acontecido ao nosso redor, que para mim, assim, são claras de que a profecia do decreto dominical cabe perfeitamente na nossa geração. E é mais, a Igreja Adventista, diferente de outros movimentos, ela não interpreta a Bíblia de acordo com o que acontece aí fora. Porque tem pessoas que fazem assim: surgiu Barack Obama, ele é o anticristo. Surgiu Putin, ou Putin, como dizem vocês, ele é o anticristo. Ah, não, agora é o outro que foi presidente dos Estados Unidos anterior, o Donald Trump. Alguns diziam, não, ele é o anticristo. Já tem outros, eu já vi dizendo que o presidente da França, o Macron, é o anticristo. Então o povo vai adaptando ou interpretando as profecias pelo mundo. A Igreja Adventista não. Nós interpretamos o mundo pelas profecias. Então primeiro nós olhamos para a Bíblia e o que ela diz se impõe sobre o que está acontecendo. De tal maneira que a circunstância até pode mudar, mas nós continuamos olhando para a interpretação profética. E algumas coisas têm acontecido, meus amigos, que não tem como nós ignorarmos essas evidências, tá? Catecismo da Igreja Católica é um dos mais atuais que existem. Eles continuam afirmando: todo cristão deve evitar impor a outrem sem necessidade o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor, domingo, obviamente. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos se preocuparão em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga para com os seus empregados de darem a eles liberdade para descansarem no dia do Senhor. Mas vamos lá, vamos ao terceiro tópico. Nós vamos fazer uma avaliação aqui do globalismo ou de alguns movimentos que são chamados de nova ordem mundial. Eu até um tempo atrás, eu sou sincero em dizer para vocês, eu achava que isso tudo era teoria de conspiração. Mas quando eu vejo hoje a própria mídia convencional, lá no meu país, por exemplo, o Globo, e não só a Globo, mas o Grupo Globo em si, que envolve revistas, jornais, sites, etc., falando de maneira cristalina, clara, sobre uma nova ordem mundial, uma nova ordem econômica mundial, isso já deixou de ser teoria da conspiração faz muito tempo. Alguns chamam de globalismo, o que é diferente de globalização. Mas é um fato hoje que nós estamos caminhando cada vez mais para um governo mundial. E querem saber mais? A pandemia foi um catalisador para isso tudo. Para isso tudo. Eu vou mostrar algumas evidências aqui para vocês. Vejam. Uma das pautas centrais hoje, promotoras desse governo mundial, e que são, sem sombra de dúvidas,
uma mão ajudadora para uma lei de descanso nacional, ou mundial, melhor dizendo, no domingo, são as pautas ambientalistas, envolvendo a questão do meio ambiente. E na pandemia, houve uma matéria publicada pela BBC de Londres, por um jornalista britânico chamado Paul Mason, onde ele disse assim: para mim, a alternativa para os próximos 20 anos é uma forma mais sustentável de capitalismo. Quero dizer, mais verde, menos excludente, sem especulação financeira. Continuará sendo capitalismo, mas muitos não o enxergarão como tal. Ele conclui dessa forma. Bom, então o que ele está sugerindo ali é que a pandemia nos ajudou a concluir que é necessário que haja uma mudança de ordem econômica no mundo. Não há mais como seguirmos da forma como vínhamos até aqui. A pandemia evidenciou isso, e além disso ele vai colocar aqui no centro as pautas ambientais, dizendo que além de precisarmos repensar a ordem econômica do mundo, além disso precisamos desenvolver uma produção, um capitalismo mais verde, com uma consciência ambiental. E agora vem a questão da ordem social, da nova ordem mundial, que essa daqui é uma revista lá do Brasil, que é uma revista extremamente lida, comum, que pertence não ao Grupo Globo, mas ao Grupo Abril, que é um grupo famosíssimo lá no meu país. E eles publicaram uma matéria com o título, está aqui ao fundo, A Nova Ordem Mundial, onde o autor da matéria dizia o seguinte, sobre a pandemia ainda: a pandemia do coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou o ponto de quê? Inflexão, ponto de mudanças, o ponto de impulso para uma mudança profunda. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Então, o que ele sugere aqui é impossível para mim não lembrar de uma declaração de Ellen White no livro Eventos Finais, onde ela diz assim, ela fala que no fim dos tempos aumentaria a quantidade de calamidades no mundo. Ela disse que as condições sociais ficariam agitadas, que as forças do mal se preparariam para a última grande crise, e aí vem a frase central, que é praticamente uma reprodução do que lemos aí. Dizia ela: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Você esperava que as coisas acontecessem da maneira como aconteceram na pandemia? Quando eu saí daqui em 2019, eu nem imaginava que eu veria o que vi durante quase 2 anos inteiros. Nem os meus pais nunca viram o que aconteceu no nosso mundo nos últimos 2 anos. Nem os meus avós, e eu me arriscaria a dizer, nem os meus bisavós, viram o que aconteceu no mundo nos últimos 2 anos. Tanto que a Anistia Internacional chegou a dizer que em vários países a liberdade de expressão ela foi violentada durante essa época da pandemia. Direitos civis fundamentais foram tirados do dia para a noite. E quer mais? Um precedente perigosíssimo foi dado no meio dessa pandemia. Algo que nós não víamos desde a Idade Média. Sabe o que é? O Estado interferindo dentro da igreja. O Estado poderia sugerir que a igreja fizesse algumas coisas ou outras, mas quando o Estado proíbe a igreja, sob penas e sanções, de fazer as coisas que lhe competem, isso abre um precedente perigosíssimo. Perigosíssimo. E isso foi aberto. Lá no meu país, eu acho que foi muito pior até do que o que vocês tiveram aqui. Muito pior. Situações assim terríveis aconteceram. Bom, ainda vamos agora para o campo da economia. Um outro jornal conhecidíssimo lá no Brasil, eu não estou pegando aqui sites de teoria de conspiração, estou pegando sites de jornal populares no Brasil, falando de maneira clara também, a nova ordem econômica mundial pode surgir após a pandemia do coronavírus. Inclusive, eu não sei quantos viram que o Fórum Econômico Mundial chegou a propor algo que eles chamaram de Great Reset. Ou seja, nós temos que resetar a economia, recomeçar tudo de novo. O Papa Francisco reuniu lá no Vaticano um grupo de líderes
para um evento que foi conhecido, sabe como? Economia de Francisco. Ele propondo às pessoas uma visão econômica nova, diferente daquela que temos seguido até aqui. E aí você começa a observar esses contornos interessantes das profecias, e isso me leva também a pensar numa outra citação de Ellen White, onde essa reestruturação da ordem econômica mundial me lembra de um texto onde ela diz assim: no futuro, o problema de comprar e vender será bem sério. E é óbvio que as coisas precisam mudar, porque hoje nós ainda temos muitas liberdades econômicas. E para chegarmos nisso daqui, a ponto do ato de você comprar e vender ser controlado pelo poder civil, alguma coisa precisa mudar. Falando ainda sobre a consciência ecológica, e essa foi uma das citações mais contundentes que eu vi, publicados também pela BBC de Londres, dizia assim o texto: uma análise da Universidade de Amherst, de Massachusetts, nos Estados Unidos, argumenta que trabalhar menos, isso tudo foi na pandemia, é bom para o meio ambiente. O estudo afirma que se passássemos 10% menos tempo trabalhando, olha que interessante, isso me chama muita atenção. Quantos por cento menos do tempo? 10%. Isso te lembra do que Deus te pede? O dízimo. Deus também te pede o dízimo do tempo. O sábado é o dízimo do seu tempo. E aqui ele está falando que se nós trabalhássemos 10% menos do tempo, nossa pegada de carbono seria reduzida em 14,6%. Em grande parte devido à diminuição dos deslocamentos diários e do consumo de alimentos processados nos intervalos. Um dia inteiro de folga por semana reduziria, portanto, nossa pegada de carbono em quase 30%. Que dia que você acha que será proposto pelo mundo? É o sábado? Não. Isso tudo me leva a concluir, meus amigos, que a profecia que a Igreja Adventista pregou aí lá no século XIX e no século XX, hoje nós temos muito mais evidências do que os pioneiros tinham lá atrás e pregavam essa profecia. Muito mais evidências. O Papa Francisco, ele publicou uma carta encíclica no ano de 2015, onde ele sugere o domingo como dia de descanso, falando sobre a questão do meio ambiente. E ele vai dizer lá que a participação na Eucaristia é especificamente importante no domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. A lei de repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, o domingo, óbvio, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir um cuidado do quê? Da natureza. Pela primeira vez na história, um Papa, isso foi no ano de 2015, fez um discurso, sabe aonde? No parlamento norte-americano, onde são votadas as leis nos Estados Unidos da América, pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, um Papa falou a todas as delegações da ONU juntas, 196 na ocasião, também em 2015. E qual foi o discurso dele no parlamento, no Capitólio dos Estados Unidos e na ONU? Sabe qual foi? A sua carta encíclica, essa daí. Eu vou saltar esse detalhe. Eu acho que vale a pena a gente ler. Essa daqui é uma revista católica publicada lá nos Estados Unidos, que é a revista Crisis. E eles publicaram no período da pandemia uma matéria falando das Blue Laws, Bring Back the Blue Laws, ou seja, as leis azuis que sejam trazidas novamente, de volta. Mas o que eram essas leis azuis? Eram leis dominicais, que haviam nos Estados Unidos, e na pandemia isso voltou à tona. Aqui eles citam uma frase de Alex de Tocqueville, que é um filósofo e um cientista político, mas eu quero ler alguns trechos apenas dessa matéria. Eu separei pequenos trechos aqui para você entender qual foi o apelo que os católicos fizeram lá no período da pandemia. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis, que são as Blue Laws ou leis dominicais, e seus múltiplos benefícios novamente. O segundo benefício dessas leis é a qualidade moderada da observância do Shabat, como eles chamam, os católicos chamam a guarda do domingo assim. Num capitalismo americano que pode tender a fins exclusivamente materialistas, que obscurecem a dignidade inerente ao homem. Agora,
com algumas situações anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis de outros dias. Os Estados Unidos, em prol do seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis, ou leis dominicais. Eles concluem: as leis azuis, ou Blue Laws, lei dominical, podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Se promulgadas de maneira prudente e focada, elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz agora quando os Estados Unidos mais precisam disso. Para a gente concluir, lá no Brasil, foi muito curioso na pandemia, teve um pastor presbiteriano, conhecidíssimo lá, um pastor de teologia reformada. Eu respeito demais eles, eu inclusive gosto das produções teológicas deles, consumo muito conteúdo dos reformados, eles têm muitas coisas boas, mas eles são extremamente apegados aos puritanos. E os puritanos foram aqueles que implementaram obrigatoriedade e penas até às pessoas nos Estados Unidos que não guardassem o sábado, que não guardassem o domingo, perdão. Às vezes nós focamos muito no papado romano, mas, de acordo com Apocalipse 13, as leis dominicais elas serão estabelecidas por que vertente religiosa do cristianismo, de maneira especial? O protestantismo apostatado, por influência do romanismo. E aí um pastor, que eles chamam de reverendo dessa igreja, ele participou de uma entrevista, em um programa que é conhecidíssimo no Brasil. Eles entrevistam, assim, frequentemente teólogos para debates ou às vezes entrevistas exclusivas lá no programa. E eu quero que você veja um trecho desse vídeo sobre um comentário que ele faz a respeito das leis dominicais, do descanso dominical, em relação ao que nós vimos acontecer durante a pandemia. Veja como essa mentalidade, ela ainda prevalece na cabeça de muitas pessoas cristãs dessa geração. Não sei se o vídeo já está lá no ponto, aí está. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa, elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa: Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram: por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam o estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança,
a igreja passa a seguir, a guardar o primeiro dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a segunda tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a primeira tábua, não teme. Por quê? Porque teme mais a homens. Aí. Bom, meus amigos, diante de todas as evidências, e eu poderia até apresentar algumas mais, que nós vimos aqui nesse estudo, nesse encontro de hoje, a conclusão que eu chego é que a profecia do decreto dominical, do selo de Deus como sábado, da marca da besta como uma lei de obrigação à observância do descanso dominical, está longe de ser uma falácia. Essa é uma visão bíblica, é uma visão que está assim se cumprindo diante dos nossos olhos. E tudo isso me leva a crer. Eu tenho conversado com o Rubem, inclusive, esses dias, e eu até aprendi com ele algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre a maneira como essas questões dominicais serão implementadas no mundo de forma paulatina. Primeiro, leis ambientais, civis, pouco a pouco as questões religiosas vão ganhando predominância, até que nós chegamos definitivamente no decreto de morte. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, porque a minha dificuldade hoje era entender como que se cumprirá as citações onde Ellen White diz que o mundo pedirá uma obrigação de descanso dominical, mas de caráter religioso. Porque o que nós vemos até então são questões ambientais envolvidas por trás disso. E aí o Rubem me explicando, baseado em algumas citações da serva do Senhor, que ela claramente no livro Grande Conflito apresenta ali, que primeiro essas leis vêm com caráter civil e depois religioso. E aí o quebra-cabeça está montado. Portanto, eu concluo essa mensagem com uma citação onde Ellen White diz, não está ali, eu vou apenas ler: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nós estamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos, diz a serva do Senhor. Eu espero que essa mensagem, que hoje foi muito mais teórica do que prática, ela desperte você, ela abra os seus olhos, porque eu tenho dito por onde passo, se essa pandemia do coronavírus, um ser microscópico, que não pode ser visto a olho nu, que foi capaz de abalar as estruturas do mundo, colocando o mundo de cócoras, se essa pandemia não chacoalhou as estruturas da sua vida, eu temo que nem os trovões dos sinais sejam capazes de acordar você. Como diz o apóstolo Paulo, chegou a hora de despertarmos do sono. Em nome de Jesus, acorda, igreja, pregue a palavra do Senhor, anuncie o evangelho aqui nesse país e nesse continente. Portugal, a Europa precisam experimentar, e eles vão experimentar, um poderoso reavivamento espiritual. Não se contentem com os pequenos resultados que por vezes nós alcançamos. Pode ter certeza que esse mundo, ele verá, mais uma vez, a glória de Deus preenchendo cada espaço do planeta Terra, através da pregação da palavra do Senhor e de vidas que vivam em integridade aquilo que conhecem sobre a mensagem para esse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós teremos a mensagem musical agora, eu imagino, e eu quero pedir a você que amanhã o nosso tema será preparação para o tempo do fim. Mas não se engane, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos apresentar na igreja aqui amanhã. De tudo que a gente fala, quando o tema é preparação para o tempo do fim, eu não vou falar sobre, acho que nenhuma daquelas que você imagina que eu vou falar. Porque há uma
sem a qual você pode fazer tudo o que você quiser. Mas sem essa, você nunca estará preparado para o tempo do fim. Então não falte amanhã. É um dos temas importantíssimos dessa semana. E no sábado de manhã, eu não me permito encerrar semanas de oração, sem falar sobre missão. E nós vamos falar sobre missão da igreja no tempo do fim, no sábado de manhã. Quero convidar aqui o nosso amigo que vai louvar o nome do Senhor, e enquanto ele louva o nosso Deus, reflita aí no seu lugar sobre a sua decisão, sobre a sua atitude ao lado de Deus, em meio a tudo o que estamos vivendo, e considerando que eu creio, e eu tenho repetido isso, eu creio, meus amigos, eu creio que eu ainda verei o meu Salvador voltando nas nuvens dos céus na minha geração. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaz-me outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu segui, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, só teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaz o que eu sou, refaz-me outra vez. Irei sentir teu coração
pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Passamos essa semana, Pai, já quase chegando ao seu fim, estudando a Tua Palavra, tratando de entender um pouco mais, Senhor, acerca dos desafios que encontramos nessa geração. Hoje, nos dedicamos a estudar se aquela visão que a Igreja Adventista tem ensinado, a visão profética durante tanto tempo, ainda cabe, se ela ainda é aceitável em nossa época, se é fruto de alucinações, se é fruto de extremismos, se é fruto apenas de raciocínios lógicos, ou se está fundamentado em primeiro lugar na Tua Palavra. E eu acredito, Senhor, apesar da velocidade com a qual estudamos um pouco o primeiro trecho dessa mensagem, eu acredito que a razão de entendermos o que entendemos sobre a visão do grande conflito não é fruto de nada humano, mas é fruto de um compromisso com a palavra do Senhor. Ali está tudo o que nós precisamos para compreendermos o cenário profético do tempo do fim. E nós hoje podemos viver um pouquinho daquilo que esperamos se cumprir futuramente, ainda não por questões religiosas, ainda não por questões de descanso dominical, de adoração, mas experimentamos um pouquinho nessa questão sanitária que aconteceu nos últimos anos, onde muitas coisas inacreditáveis aconteceram, onde muitas obrigações que pensávamos ser impensáveis foram concretizadas, onde a sociedade mudou, onde a concepção de vida de muitas pessoas mudou e onde muitas coisas eu ainda creio mudarão. A pandemia chegou ao fim, Senhor, mas as consequências dela ainda estão acontecendo e ainda acontecerão. Diante dos nossos olhos hoje, diante da nossa vida, melhor dizendo, há uma decisão a ser tomada. O Senhor tem usado os elementos da natureza e do universo como arautos, gritando aos nossos ouvidos: eu estou voltando. Se prepare, porque em breve eu rasgarei a nuvem dos céus, as nuvens dos céus, em poder e grande glória. Abra os nossos ouvidos da fé, que eles estejam expandidos para a voz do Teu Espírito Santo e que sejamos afetados por ela, de tal maneira que a nossa vida, Senhor, ela seja vivida como se realmente acreditássemos que em breve nos encontraremos com o nosso Senhor. Abençoe a igreja de Espinho, abençoe a todos aqueles que nos visitam, que o Senhor nos livre dos falsos profetas, dos enganadores, que não estejamos entre aqueles que Jesus diz que serão enganados, que ainda que os enganos sejam ardilosos e sutis, nos ajude e firma os nossos pés na rocha inabalável que é Jesus, unidos à Tua igreja, porque eu acredito que, embora a igreja militante não será a igreja triunfante, porque muitos que hoje militam ficarão no meio do caminho. Eu te peço, Senhor, na verdade, eu te peço, que hoje nós, que estamos militando nessa batalha, que o Senhor nos ajude
a triunfarmos junto com a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.